Olá, sextuando Prof. Ed. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cubos perfeitos, tá? Na aula passada nós falamos sobre números quadrados perfeitos e na aula de hoje a gente vai seguir um raciocínio semelhante ao que nós falamos na aula passada, tá? Então vocês lembram que na aula passada, quando nós falamos de números quadrados perfeitos, nós utilizamos uma representação geométrica onde nós tínhamos vários quadradinhos. Já hoje, como nós vamos falar de cubos perfeitos, né, a gente vai utilizar aqui uma representação geométrica onde nós temos vários cubinhos, tá? Nessa malha que é chamada de malha isométrica. Então, olha só, seguindo aquele mesmo raciocínio, eu quero que vocês observem aqui esta figura, que vocês podem também acompanhar aqui na página 8 da apostila. Então, olha só, o que nós temos aqui? Este primeiro, nós temos um único cubinho, tá? Um menorzinho. Só que aqui, ó, os demais são cubos maiores, só que dentro desses cubos maiores, eu quero que vocês observem que existem vários cubinhos iguais a esse primeiro aqui. Então, ó, vocês conseguem perceber que neste segundo cubo, a gente pode encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no fundo 7, lá do outro lado 8, tá? É como se a gente tivesse aqui, ó, 4 desses em uma primeira fileira e mais 4 logo após, em cima, tá? Imagine assim como se fossem, por exemplo, um fardozinho de refrigerante ou fardozinho de garrafinhas de água. Se a gente coloca aqui, pega um fardozinho de refrigerante, 6 garrafas, então você coloca um fardozinho. Se você colocar um fardo sobre o primeiro, então você vai ter 6 garrafas embaixo e 6 garrafas em cima. É a mesma coisa que a gente pode observar aqui, ó. É como se a gente tivesse, ó, não sei se vocês conseguem perceber pelo desenho. Ó, a gente tem aqui, ó, 2 cubinhos nessa primeira fileira e mais 2 cubinhos nessa segunda. Organização retangular da multiplicação, mesma coisa que nós vimos na aula passada. Ó, quantos cubinhos iguais a esse a gente tem aqui nesta primeira fileirinha? 2 vezes 2, 4. Só que olha só, o exemplo lá do refrigerante. É como se a gente tivesse um fardozinho aqui embaixo e um fardozinho com a mesma quantia em cima. Então, se a gente tem 4 aqui, ó, nessa primeira fileira, nós temos mais 4 aqui em cima, totalizando um total de 8 cubinhos desse daqui dentro desse cubo maior, que é este segundo. Só que se a gente olhar para esse terceiro, a gente vai perceber aqui que ele tem mais cubinhos ainda iguais a esse primeiro aqui dentro. Então, ó, utilizando o mesmo raciocínio, tentem observar aqui, ó, nessa primeira fileira, a gente pode perceber que nós temos 1, 2, 3. Aqui, ó, nessa fileirinha lateral, 1, 2, 3. Então, olha só, se fosse também um exemplo, como se fosse um fardozinho de refrigerante, quantos cubinhos iguais a esse a gente teria apenas nessa primeira camada? Basta utilizar aquela organização retangular da multiplicação. Se eu tenho 3 nessa fileira e mais 3 nessa fileira, 3 vezes 3, 9. Então, esta primeira camada aqui, nós temos 9 cubinhos iguais a esse. Só que olha só, este cubo maior, ele é formado por 1, 2, 3 fileiras. Então, olha só, quantos cubinhos como esse nós temos aqui neste cubo maior? A gente teria aqui, ó, 3 vezes 3, que são 9 na primeira camada. Só que aí a gente tem aqui, ó, 3 camadas. Então, seriam 3 vezes 3 vezes 3 novamente. E se a gente for olhar para o último, nós teríamos aqui, ó, nessa fileirinha, 1, 2, 3, 4... E aqui, 1, 2, 3, 4. Só que isso aqui é a quantidade de cubinhos apenas, tá? Iguais a esse aqui, da primeira camada. Só que quantas camadas nós podemos observar aqui? 1, 2, 3, 4. Então, neste cubo maior aqui, que é o último, quantos cubinhos iguais a esse nós temos aqui? Basta que a gente faça a multiplicação, ó. A primeira camada é só encontrar aqui quantos cubinhos nessa fileira e quantos cubinhos nessa fileira. 1, 2, 3, 4.
E aqui 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, só que aí, ó, quantas camadas iguais a essa eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, basta que eu multiplique 4 vezes 4 vezes 4. Nesse outro aqui, 3 vezes 3 vezes 3. E nesse outro aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Note que, para encontrar a quantidade de cubinhos iguais a esse aqui dentro desses cubos maiores, basta que a gente use a multiplicação, tá? A multiplicação da quantidade de quadradinhos que representam cada cubinho nesta fileira e aqui, ó, também em cada uma das camadas. E o que eu quero que vocês percebam? Que esses números, eles são iguais. Neste segundo cubo, a gente tem aqui, ó, 2 nessa fileira, 2 nessa fileira e 2 camadas. Nesse terceiro cubo, nós temos 3 nessa fileira, 3 nessa fileira e 3 camadas. Neste quarto cubo, nós temos 1, 2, 3, 4 nessa fileira, 1, 2, 3, 4 nessa fileira e aqui 4 camadas. Então, olha só, assim como lá no caso dos quadrados perfeitos, onde nós tínhamos multiplicação de dois fatores iguais, aqui a gente pode perceber que para encontrar a quantidade de cubinhos iguais a esse em cada um desses cubos aqui, basta que nós façamos a multiplicação de 3 fatores iguais, que é o que a gente pode observar aqui nessa tabela que vocês também podem acompanhar pela página 8. Então, olha só, naquele primeiro cubo, bom, o primeiro pequenininho, a gente só tem um cubinho só, então fica 1 vezes 1 vezes 1. Só que olha só, neste segundo cubo, a gente tem uma fileira com 2, uma fileira com 2 e aqui 2 camadinhas. Então, a gente pode observar que para encontrar o total de quadradinhos, de cubinhos, na verdade, basta que a gente realize a multiplicação 2 vezes 2 vezes 2. E você pode perceber que na sequência vai apenas repetindo o padrão. Aqui, ó, neste terceiro, a gente tem 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 4. Então percebam que da mesma maneira que lá nos quadrados perfeitos a gente tinha a multiplicação de dois fatores iguais, aqui nos cubos perfeitos nós temos simplesmente a potenciação com o expoente 3, que é a mesma coisa que multiplicação de 3 fatores iguais. Então olha só, gente, quando eu pergunto quantos cubinhos iguais a esse aqui eu tenho neste segundo cubo maior, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Quando eu pergunto quantos cubinhos eu tenho nesse terceiro cubo maior, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. O que são esses números? 8, 27, nesse caso aqui, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Esses números, que a gente também pode perceber nessa terceira fila aqui de resultados, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, todos eles são produtos da multiplicação de 3 fatores iguais, ou seja, uma potenciação de expoente 3. Então, o que é um cubo perfeito ou número cúbico? Tá? Um cubo perfeito ou número cúbico nada mais é do que o produto da multiplicação de 3 fatores iguais. Ou seja, a potência, né? A potência é o resultado de uma potenciação. É a potência de uma potenciação de expoente 3. Tá? Então, qualquer produto, tá, da multiplicação de 3 fatores iguais, 3 naturais iguais, resulta para a gente em um número cúbico ou um cubo perfeito. Tá? Então, ó, na sequência,
1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, que pode ser obtida elevando-se à terceira potência o número correspondente à posição ocupada pelo cubo. Todos esses números aí podem ser chamados de números cúbicos ou cubos perfeitos, que nada mais é que uma potência de expoente 3. Assim como lá nos números quadrados perfeitos, nós vimos, né, que toda potência de expoente 2 tem esse nomezinho especial que é o quadrado, aqui também a gente vai fazer a leitura, tá? Sabendo que toda potência de expoente 3 tem esse nomezinho especial. Então, ó, essas potenciações aqui estão como exemplo. 1 elevado à terceira potência, 2 elevado à terceira potência, 3 elevado à terceira potência, ela vem com esse nomezinho especial, que pode ser lido como 1 ao cubo ou cubo de 1, 2 ao cubo ou cubo de 3 e 3 ao cubo ou cubo de 3, tá? Então, cubos perfeitos nada mais é do que o resultado da multiplicação de 3 fatores iguais, ou seja, uma potenciação de expoente 3. Ok?